Jesus, como é bom ter o teu Espírito dentro de nós, nos lembrando essas coisas, nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, revigorando as nossas forças, nos fazendo exalar a alegria que já existe dentro de nós. Meu Deus, como é bom saber que Jesus vive, que podemos viver com Ele, viver a melhor vida. Pai, nessa noite eu peço ao Senhor, assim como o Senhor soprou o seu fôlego de vida em mim, que me restaurou, que me renovou, que me deu forças, que me tirou do lugar das trevas, assim eu te peço, faz com cada um dos meus irmãos. Deus, nós temos áreas escuras em nossas vidas, que precisamos da tua vida, da vida de Jesus, Oh, Pai, Jesus ressuscitou, não foi à toa. Não foi à toa, a morte não foi suficiente, a ressurreição era necessária, porque a ressurreição é que nos dá a vida, é a vida, aleluia. Paizinho, fica à vontade, essa noite é sua, é para honra, louvor, glória do teu santo nome. Pai, é para que os teus filhos se conectem mais ao Senhor, é para que os teus filhos se banqueteiem nessa noite, com o banquete que o Senhor preparou. Pai, não fui eu, o Senhor sabe que em mim eu nada teria para oferecer, mas o Senhor deu tudo, Pai. O Senhor deu os ingredientes, o Senhor ensinou como fazer, o Senhor ensinou o que fazer. O Senhor me instruiu como colocar a mesa, e a mesa está posta, Pai. Que os meus irmãos venham se banquetear nessa noite contigo, Deus, assim como eu tenho me banqueteado com o Senhor nesses dias. Que os meus irmãos possam desfrutar hoje de um despertar, de um destravar, de ressurreição em cada área da vida deles, Deus. Esse é o banquete da ressurreição, Pai. E que os meus irmãos escolham a vida, assim como eu. Que cada um de nós possa escolher a vida todos os dias. Então fica à vontade, Paizinho. Traz aquela aplicação personalizada para cada um de nós. Fala aos nossos corações e nos tira do lugar em que estamos hoje, para continuarmos avançando no teu reino, avançando para o louvor da tua glória, avançando em vida até que Jesus volte, até que Jesus busque a sua noiva. Meu Deus, esse será um grande dia, mas que possamos esperar esse grande dia na posição certa. Então gera vida em nós hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, meu irmão. Você está animado nessa noite? Aleluia, eu estou afogueada, sabia? Jesus, Ele acendeu um fogo aqui dentro de uns tempos para cá que foi tremendo. Queridos, eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 29, versículos 19 e 20. Eu vou ler na versão a mensagem, então pode ser que esteja um pouco diferente de vocês, mas é poderoso demais esse texto. Bruno Reiner falou sobre ele aqui no domingo. E esse versículo, ele fala muito ao meu coração, ele é um dos versículos que rege a minha vida. E Deus me trouxe ele para começar a noite. 19 e 20 fala o seguinte: hoje conclamo os céus e a terra como testemunha. Isso é Deus falando para o povo. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e amem ao Eterno, o seu Deus. Sejam obedientes e apeguem-se a Ele com firmeza. Ele é a própria vida de vocês, uma vida longa, estabelecida no solo que Ele prometeu a seus antepassados, Abraão,
Isaque e Jacó. Gente, esse versículo ele é um clássico da Bíblia. Nós nos deparamos diariamente com essa escolha. Quando você acorda, a sua primeira decisão é o celular ou é o seu tempo com Deus? É morte ou vida? Porque se você pega o seu celular para uma adoração, legal. Mas se a sua primeira escolha é olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, não sei o quê, os seus primeiros minutos do dia foram encharcados de morte. Nada contra, gente. Isso aqui é uma ferramenta poderosa se você souber usar. Mas também é uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás para levar muita gente para o inferno. Se você, ao longo do dia, cada decisão que nós tomamos, nós estamos escolhendo entre morte e vida, entre bênção e maldição. E Deus não só fala, tipo, vocês têm 2 caminhos a escolher. Ele dá um conselho. Escolham a vida, para que vocês e a sua descendência. Não vai ser só você que vai ser abençoado quando você escolher vida. Quem é pai e mãe aqui? Você quer seu filho indo para caminhos de morte? Escolha a vida você. Porque quando ele vê a vida em você, ele vai desejar essa vida e ele vai fazer a mesma escolha. Então, escolha hoje a vida. Amém? Bom, queridos, e como nós escolhemos a vida? Como é possível escolher a vida? Jesus nos deu essa chance. Quando Jesus morre, voltar um pouquinho, vamos voltar em Adão. Quando Adão peca, o que acontece com toda a humanidade? Morre. Adão peca, o salário do pecado é a morte, vem a morte sobre toda a humanidade. Só que Jesus vem, o plano perfeito de Deus, e morre para que a gente não precisasse morrer. Mas o plano não para só na morte, queridos. Jesus ressuscitou. Vocês têm noção do que é isso? Jesus está vivo. Ele não é um bebezinho que acabou de nascer numa manjedoura, que a gente já vai representar isso no nosso musical de Natal, mas ele não é mais aquele bebê. Ele não é aquele ser morto, machucado, detonado da cruz. Ele é vivo, cheio de poder, de autoridade. E ele está à destra de Deus fazendo sabe o quê, queridos? Gerando tudo o que é necessário para termos vida. Na verdade, ele já gerou. Ele já liberou. E ele fica ali só intercedendo. Pai, não, peraí, pai. Vamos aqui segurar mais um pouquinho. Vamos dar mais uma chance. Ela vai acertar, ele vai acertar. Jesus intercede por nós diante de Deus. Então, ele está vivo. 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 Eu quero que vocês saiam daqui com essa certeza de que Jesus está vivo. E todos nós, quando a gente fala sim para Jesus, a gente não só morre com ele, não. Porque às vezes as pessoas, beleza, morri com Jesus, tá bom, eu não vou pecar mais. Beleza, estou aqui, estou morto com Jesus. Mas cadê a vida? Cadê o fruto de vida? Cadê a alegria? Cadê a paz? Cadê a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio? Cadê? Vida. A vida precisa ser exalada de nós. Porque Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele nos dá vida. O Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. Queridos, nós temos Deus dentro. Você já parou para pensar no poder extraordinário que é isso? Deus dentro. Ele não está sobre mais não, ele está dentro. Você carrega Deus para onde você vai. Isso gera vida em você. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Eu devia ter tirado o bloqueio desse celular. Eu li um livro, na verdade eu nem terminei, mas essa parte me chamou muita atenção. Ele chama Poder para Mudar Sua Vida, de Rick Warren. Na página 8 fala o seguinte. Ele fala assim, você pode ter o poder da ressurreição. A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo Testamento. Uau!
é uma palavra utilizada em referência ao fato mais poderoso que já aconteceu. O evento que separou depois de Cristo do antes de Cristo. Esse acontecimento foi a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Querido, se Jesus tivesse ficado morto, a gente não estaria aqui, não. Não teria motivo a nossa fé. Ela seria sem razão. Porque a morte só não é o processo completo. Então, a ressurreição é que garante que tudo que Deus prometeu, muita coisa já se cumpriu e tudo vai se cumprir. Aquilo que ainda não foi cumprido, será cumprido. E o poder da ressurreição está à disposição para mudar a minha e a sua vida. Diga comigo, o poder da ressurreição está disponível para mudar a minha vida. Aleluia! A coisa mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o poder de sua ressurreição. Paulo escreve, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, em Filipenses 3:10. Ainda em outra carta, escreve, oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Queridos, o poder da ressurreição é para nos ajudar. É para tirar de nós tudo aquilo que é contra a nossa natureza morta, que já não existe mais. Porque quando a gente nasce de novo, o Espírito da vida de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, nós não vamos andar arrastando a morte. Amém? Aleluia. O fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Esse mesmo poder grandioso levantou a Cristo dentre os mortos. Queridos, isso é um poder absurdo. É um poder absurdo que foi lá no inferno, pegou Jesus, vida. Vida, vida. E esse mesmo poder está disponível para nós. O que nós estamos fazendo com esse poder? A morte de Jesus é parte do sacrifício, mas a ressurreição é a vida. É a segunda chance. Morrer para o pecado é uma parte do plano. Ressuscitar para Deus é escolher a vida. Nós ressuscitamos para Deus. Que tipo de vida estamos levando? Que gera e que mostra para os outros essa vida que carregamos. Queria que vocês abrissem comigo em Romanos 7. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus. A tua palavra, ela não mente. Ela é fiel, ela é verdadeira. Aleluia. Romanos 7, ele fala aqui, o subtítulo que está na minha Bíblia é dividido entre dois caminhos. Quais dois caminhos que eu comecei falando aqui? Isso, vida e morte. A lei e o pecado. Que era o que existia antes de Jesus. Jesus já tinha vindo e Paulo estava esclarecendo aos romanos algumas coisas. E no versículo 4, de 4 a 6, ele fala o seguinte: quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras. E o deixou aonde? No túmulo. Então, quando Cristo morre, ele leva as regras, ele leva o peso da lei. Não que a lei fosse ruim. E Paulo fala sobre isso nesse capítulo também. Mas o que Cristo veio trazer é infinitamente melhor do que a lei. E ele deixa isso no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e para uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produzia os frutos que o antigo código da lei gerou em nós. O que nos deixou ainda mais rebeldes. Então, a lei, de certa forma, foi contaminada pelo pecado. E aí, o que acontecia com as pessoas? Eu não consigo. Gente, quando você lê o Velho Testamento, que você vê o tanto de lei, você fica assim, como é que esse povo conseguia viver?
E hoje, Deus pede de nós tão pouco. E nós nos negamos a dar muitas vezes. Porém, por fim, tudo que geramos foi morto, mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova na liberdade de Deus. Queridos, nós temos uma vida nova à nossa disposição. Eu queria que você fosse para Romanos 8, 1, 2 e 3. Eu vou ler aqui. Romanos 8, 1, 2 e 3. E o subtítulo é o seguinte: a solução é viver de acordo com Deus. Então aqui Paulo vai discorrer, eu queria encorajar vocês a ler o capítulo 7 e 8 de Romanos, que vai te edificar muito. Paulo começa a falar sobre a lei, aí vem aquele questionamento: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E muitas pessoas param por aí. Vou desistir mesmo porque eu não consigo fazer o bem. Eu vou desistir mesmo porque eu não consigo acertar. Deixa para lá, deixa eu viver, voltar para o mundo. Queridos, o subtítulo do capítulo 8 na minha Bíblia fala assim: a solução é viver de acordo com Deus. Então há uma solução. Há uma solução para você não viver uma vida arrastada, uma vida de morte, uma vida de sofrimento, uma vida de perda, uma vida de dor. A gente está no mundo, essas coisas vão acontecer? Vão. Mas nós não precisamos nos abraçar a elas. Você está feliz com essa notícia? De verdade mesmo, você não precisa mais ficar agarrado à dor. Você não precisa mais ficar agarrado ao pecado. Você não precisa mais ficar agarrado às tristezas que o mundo te apresenta. Porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Aleluia, aleluia. E aí fala o seguinte: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal, tipo a briga entre a vida e a morte, a briga entre eu tentar fazer o bem e não conseguir, só conseguir fazer o mal, o dilema fatal foi resolvido. Querido, Jesus não colocou um paninho e escondeu, não. Ele resolve. Onde Jesus chega, Ele resolve. Uma vez foi falado aqui, eu não lembro quem falou isso, mas Jesus é a pessoa que conserta tudo. Dentro da maleta de Jesus tem a ferramenta que conserta qualquer coisa. Basta você querer, basta você se posicionar. Aleluia, aleluia. E aí ele fala assim: os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Uau! Eu não preciso mais viver numa nuvem escura e depressiva. Eu posso viver todos os dias a alegria do Senhor. Mas minha despensa está vazia. A alegria do Senhor. Mas o meu carro quebrou. A alegria do Senhor. Mas eu não tenho carro, eu ando de bicicleta, eu ando a pé. A alegria do Senhor. Você tem isso dentro de você. Laís é uma das pessoas muito usadas por Deus para lembrar isso para mim. Que eu tinha, Deus está me libertando, eu tinha uma tendência a sofrimento, coitadinha de mim. Estou sendo curada, amém? Como cada um de nós. E é incrível. Toda vez que eu estava entrando nessa nuvem escura e depressiva, Deus usava a Laís. Alegria, alegria, alegria. De púlpito ela já fez isso. Aí dessa vez foi o próprio Deus que falou comigo. Foi o próprio Deus que falou comigo. A minha alegria está dentro de você. Quem aqui está fazendo rema? Aleluia. Foi na aula dessa abençoada aqui. Isso marcou mais ainda a minha vida. O Espírito está dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Então a alegria também está dentro de mim. O meu Espírito está vivo, já está dentro. Eu não preciso produzir, eu não preciso pedir a Deus, já está disponível. Às vezes eu tenho que fazer força para rir. Todo mundo tem. Mas se às vezes a gente faz força para chorar, se às vezes a gente faz força para pegar um peso, por que não fazer força para rir? Dá uma risada aí.
Uou! Aleluia! Aleluia! É essa a alegria, queridos. Mesmo quando você não tem de onde tirar, mesmo quando você olha, está tudo preto. É a alegria que sai de dentro. Começa esquisito, começa forçado. Mas tem problema não, começa. Reage. Reage ao poder de ressurreição que está dentro de você. Reage. Bota esse poder para fora. Reage, sai do quarto escuro. Sai da nuvem densa. Olha o sol. Queridos, mesmo que o dia esteja nublado, chuvoso, com granizo, com o que for, com neve, o sol não deixou de brilhar. Jesus está vivo. Aleluia. Aleluia. E essa vida está em nós. Então nós não podemos ficar mortos. Não podemos manter uma atitude de morte nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Um novo poder está atuando. Quando nós nos convertemos, um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Queridos, não foi uma coisinha simplesinha, não. A morte de Jesus foi tão poderosa que era dia e se tornou noite. O véu se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu. E Jesus não precisou de ninguém ir lá botar a mão nele para ele ressuscitar, não. O próprio Deus. A carne de Jesus não apodreceu, não, queridos. Lázaro, 4 dias, pega uma pessoa, se você abrir um caixão 2, 3 dias depois que a pessoa morreu, você vai ver lá o corpo já em decomposição. O corpo de Jesus não foi decomposto. O poder da ressurreição. Por que nós achamos que para nós é menos? Se ele fala que o mesmo poder está em nós. Aleluia! Aleluia! Continuando. Deus acertou em cheio. Gente, eu achei isso lindo. Achei linda essa tradução. Deus acertou em cheio quando enviou o seu filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu filho, Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. Os sacrifícios da velha aliança, os sacrifícios de subir uma escada de joelho, os sacrifícios que muitas vezes a gente abre a boca para prometer a Deus, não resolvem a coisa de uma vez por todas. O que resolve é Jesus. Só Ele resolve as coisas de uma vez por todas. Aleluia! E Ele está vivo. Versículo 6. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. A pior coisa que o cristão pode fazer é ficar olhando para o umbigo dele. E não é literal não, tá? É ficar, o meu problema, a minha conta, o meu filho, o meu marido. Gente, olha o que temos para fazer. Olha o poder que está dentro de você, que você pode abrir a sua boca e falar, haja comida. Haja vida nesse marido, haja vida nesses filhos, haja conversão na minha casa. O poder da ressurreição eu carrego e na minha casa não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter falta. Eu carrego esse poder. Queridos, quando eu vi essa escala, eu estava na casa da minha menina, ela está morando em Garanhuns, e desde que ela se mudou, eu tenho carregado uma tristeza que eu choro quase toda semana. Tem semana que eu choro todo dia. E essa tristeza, ela estava se arrastando. Quando eu recebi essa escala, eu comecei a me tremer. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui só o pó. O que eu vou falar para esse povo? Olha, gente, assim, não vou jurar não, né? Que a Bíblia fala para a gente não fazer isso.
Mas sendo muito verdadeira com vocês. Não deu um minuto. Jesus virou para mim e falou assim: eu ressuscitei dentre os mortos. Esse poder está disponível para você. Por que você está aí arrastando esse luto? Porque um luto, queridos, é sim. A minha filha, a minha única filha, a minha neta, que eu vi ser gerada, que eu vi nascer, que eu estava na sala de parto. Ah, Carol, mas é tão pertinho. Cada um sabe onde dói, querida, a sua dor. Cada um sabe onde pega ali o seu calcanhar de Aquiles. Mas isso não me dá desculpa para ficar arrastando luto. Porque inclusive, eu conversei com o pastor. Eu cheguei a olhar tudo para me mudar, para ir embora com ela e tal. Só que eu não tive nenhuma testificação no Espírito. Zero. Eu falei, eu não vou. Eu tomei uma decisão, foi muito difícil para mim. Porque como eu trabalho home office, eu posso morar em qualquer canto do mundo. Eu pego minhas coisas e vou embora. Ô, gente, é tão interessante que Deus não me deixou gostar nem da cidade. Nossa, eu vou para lá porque eu amo a minha filha e a minha neta. Mas falar que eu gosto de lá, não gosto não. É incrível. São coisas que o Espírito Santo sinaliza e que se a gente desobedece, a gente vai carregar mais morte ainda. Só que eu fiquei enlutada, arrastando o pano. Sabe quando o menino levanta com preguiça que fica arrastando o cobertor? Pronto, foi eu arrastando o luto. Aí lá Deus começou. Só que Ele me deu uma enxurrada, uma avalanche de palavra. Só que não foi para essa ministração. Mas o tema central, que foi a ressurreição de Cristo gerando vida em mim, foi. Só que aquela palavra era para me levantar. Porque para que eu viesse aqui hoje falar para vocês, eu tinha que me levantar primeiro. Eu não podia estar arrastando o luto para chegar aqui desanimada, para falar da ressurreição de Jesus. Oh, Jesus ressuscitou. É um velório de alguém que foi para o inferno? Não, é a ressurreição do meu amado. Ele está vivo e Ele escolheu morar dentro de mim. E Ele escolheu me dar vida abundante. Então, naquele dia, queridos, Ele começou a falar comigo, Ele começou a tratar comigo, mas eu ainda estava meio letárgica. Meio lenta. Queridos, quando o pastor falou, quando o Bruno Reiner falou, quando tantas pessoas falaram que a marcha para Jesus foi um marco nessa cidade, eu quero dizer para vocês uma coisa. A marcha para Jesus foi ressurreição na vida de muita gente e na vida da cidade de Arco Verde. Arco Verde estava morta, ela acordou, ela ressuscitou. E nós temos que nos posicionar. Queridos, o maior desafio para mim foi fazer aquele percurso. Quando eu começava a ficar cansada, que eu começava a querer desistir, eu começava a orar em línguas. Eu falei, eu não abro mão, eu vim aqui, eu vou terminar. Porque eu não sou desistente. O poder da ressurreição, a palavra que Deus me deu, me carregou o percurso. E eu começava a sentir dor. Gente, eu virei o pé na marcha. Na hora eu falei assim, Pai, não aceito ter machucado esse pé. Eu não aceito, porque eu estou aqui para glorificar o teu nome. E eu vou chegar até o fim do percurso. Pois eu cheguei. Eu não fiquei até o último minuto, não. Mas eu fiz o percurso inteiro. E ainda fiquei um tempo lá. Sentei. Claro, eu preciso cuidar de algumas coisas com Deus ainda, amém? Estou num processo como vocês. E Jesus já está falando, a ressurreição do meu corpo é importante. Os meus hábitos alimentares são importantes. E foi tremendo. Aí, aquele dia, queridos, como Arco Verde, eu reagi. E a palavra que estava ali sendo gerada em mim, veio outra avalanche. Deus mudou toda a palavra. Aí Ele falou comigo, aquela era para você. Essa é para a igreja. Aleluia! Aleluia! Eu queria que vocês abrissem em Romanos 8, continua lá, né? Vocês vão abrir no versículo 12. Vou voltar um pouquinho. Eu não li o 11 não, né?
Eu vou ler o 11, tá certo? Romanos 8, versículo 11. Fala o seguinte: não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, Ele o faz, como fez em Jesus. Vocês são libertos daquela vida morta. Com seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto de Cristo. Queridos, o nosso corpo é cheio de vida também. Não foi só o nosso espírito que ressuscitou, não. Eu sei que vai ter um momento em que receberemos um corpo glorificado. Mas nós não podemos aceitar a doença em nossos corpos. Gente, essa semana, terça-feira. Terça-feira estava tudo muito bem, tudo lindo, maravilhoso. De noite, do nada, começou uma crise alérgica. Mas tá bom, eu vou falar sobre ressurreição e eu vou chegar lá toda... Oh, meu Deus, rouca. Não aceito não. Comecei a declarar. Tomei remédio, que eu não vou falar mentira, né? Tomei também. Mas quando uma crise alérgica, normalmente ela chega no meu corpo, ela dura uns 3 dias para ir embora. Tomando muitos remédios. Eu tomei poucos remédios, só tomei na terça à noite, na quarta de manhã. E na quarta de manhã eu me posicionei. Eu falei, acabou o sintoma aqui. Não aceito mais nenhum sintoma. A minha voz vai voltar, porque eu fiquei rouca na hora. Falei, a minha voz vai voltar, porque amanhã eu tenho algo de Deus para entregar para as pessoas. Todos esses sintomas vão voltar de onde eles vieram. Queridos, eu estou aqui boinha. Não tomei mais nenhum remédio. É posição. Porque a vida está aqui já. Desfruta quem quer. É a mesma coisa que ter aqui uma mesa farta. O pastor Johnny fez um negócio tremendo. Gente, quem não está fazendo rema, prepara. Vem fazer. Que é poder de Deus. O pastor Johnny fez um negócio aqui que eu não vi todo o cenário, eu fiquei assustada. Tinha um bocado de coisa aqui numa mesa. E ele estava dando uma palavra sobre justiça de Deus, não foi, pastor? E ele explicando os direitos que nós temos como filhos. E ele falou assim, ó, pega quem quer. Foi mais ou menos isso, não foi, pastor? Ô, gente, só não levaram à mesa. Os revelados vieram e pegaram. A maioria ficou sentada assim, tipo... Você vai vir ceiar, desfrutar da ressurreição de Jesus, ou você vai ficar olhando os outros desfrutar? Queridos, eu quero desfrutar. Mesmo que às vezes eu demore um pouco, às vezes eu fico como um carro velho, mas tem uma hora que o negócio pega, e quando o negócio pega, aí o trem fica bom demais. Porque é só questão de lembrar, queridos. E sabe quem nos ajuda a lembrar? O Espírito Santo. Esse mesmo poder nos ajuda a lembrar das coisas que nos trazem esperança. Gente, eu fui curada do meu pé, porque de verdade, esse pé eu já tinha quebrado ele em 2014. A probabilidade de eu ter quebrado ele na marcha seria enorme, se eu não tivesse agido em fé. Eu podia estar hoje aqui sem poder ministrar, porque eu estava engessada. Mas não aceitei, não. Porque o poder de ressurreição está dentro de mim e de você. E o que você tem feito com esse poder? Queridos, a depressão, ela é uma coisa, as doenças, né, na alma, elas têm assolado muitas pessoas. E eu vou falar a vocês, eu já passei por isso. Fiz tratamento, fiz acompanhamento com psicólogo, com terapeuta, com tudo que eu tinha direito. Mas sabe quando eu fui realmente curada? Quando eu voltei para Jesus. Eu estava longe de Jesus, queridos. Eu estava longe, eu estava vivendo uma vida de morte. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui intencional. Eu não lia absolutamente nada que não fosse cristão. Eu não assistia absolutamente nada que não fosse sobre Jesus. Até desenho.
amo assistir desenho. E como eu trabalho com a mente, minha mente fica muito acelerada. Às vezes eu preciso de alguma coisa à noite para assistir, para desacelerar. Todos os desenhos que eu assisti eram cristãos. Gente, aqueles desenhos da Record, antigos e tal, eu assisti umas 500 mil vezes. Queridos, eu fui curada da depressão. De vez em quando, Satanás tenta trazê-la de volta. E eu fico atenta e eu começo a tomar as providências. Opa, eu estou me distraindo com alguma coisa. Onde eu me perdi? Instagram demais? Eu não fico muito no Instagram, não. Então, não é isso, não. Série? Cuidado. Muita Netflix? Muito filme? Muito apegada às coisas dessa terra? Eu amo a minha filha e minha neta, queridos. Foi uma das decisões mais difíceis. Assim, eu já tomei muitas decisões difíceis. Mas decidir não ir para Garanhuns foi muito difícil para mim. Mas eu louvo a Deus. Pastor, muito obrigada. Porque eu tenho tanta segurança no seu cuidado, que isso foi uma das coisas que me fez ficar. Eu não tenho testificação hoje de mudar de cobertura por nada. Eu acredito no seu caráter. E eu não sou tão próxima assim do pastor, queridos. Eu nunca fui na casa dele. Eu tive esses dias na porta, né, pastor? Nunca fui lá. Mas o Espírito que habita em mim é o mesmo que habita nele. E testifica da seriedade que ele é. E ele é uma cobertura que hoje Deus quer que eu permaneça debaixo dela. Obrigada por toda a oportunidade que o Senhor tem me dado. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu respeito. Por confiar em Deus que depositou algo em mim. Por achar valor numa pessoa que em muitos momentos não se acha de valor. Mas o poder da ressurreição tem ensinado que eu tenho valor. Não porque eu sou boa, mas porque eu tenho Deus dentro. E é esse Deus que me faz ser boa. E é esse Deus que me faz acertar. E é esse Deus que me perdoa quando eu erro e me traz de volta e me recoloca. E é esse Deus que vai lá e me tira do luto e fala: ei, eu estou vivo. Por que você está arrastando o caixão? Onde você vai com esse caixão, menina? Volta para a vida, tem muita coisa ainda para você fazer para mim. Queridos, nós temos muita coisa para fazer. Essa marcha ressuscitou a cidade. Nós somos responsáveis por isso, não é só o pastor, cada um de nós. Onde você pisar, leve vida. Leve vida, leve vida. Fale da marcha, fale de Jesus. A marcha é uma introdução, queridos. Começa ali com um assunto. Começa com alguma coisa. A cantata está aí, ó. O musical de Natal. Uau! Se preparem. Orem, jejuem, se posicionem. Chamem pessoas. A cidade de Arco Verde ressuscitou. Se nós tivermos 22 pessoas aqui no domingo à noite, imagina o que vai acontecer em cada cantata. Queridos, eu creio um número muito maior, muito maior, muito maior. E se eles vierem para cá, nós temos que ter um coração espaçoso. Um coração que acolhe. Porque quem é nascido de novo em Jesus, quem tem vida do Espírito dentro, acolhe. Gera vida no outro. Aleluia, queridos. Nós estamos vivendo numa cidade que está um bebezinho recém-nascido na fé. Eu tenho certeza, queridos, que muitas pessoas nas suas casas estão vivendo diferente desde o dia que aquele carro passou na porta da casa delas. A voz ecoou aos 4 cantos de Arco Verde. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar arrastando caixão. Nós não podemos ficar arrastando luto.
Vai ter dia que você vai chorar? Vai, não tem problema não, chora com Jesus. Mas acaba de chorar, enxuga o pranto e levanta e bora, Jesus. O que nós vamos fazer mais? O que nós vamos fazer mais? Para terminar, eu quero ler, continuando Romanos 8, eu quero ler deixa eu pegar aqui, 12 ao 17, que fala o seguinte: vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si. Nós não temos que fazer nada por nós mesmos mais. Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. Oh, queridos, quando eu conheci essa cidade, eu me apaixonei. Eu pedi a Deus para vir para cá. E Deus me trouxe. E Deus me deu uma igreja maravilhosa, que eu amo. Deus me deu um casal pastoral, uma família pastoral. Deus me deu outros pastores, pessoas aqui, que sustentam a minha vida em oração. Só que eu sei, porque sei, que eu não vou ficar aqui até meu último dia de vida. Eu tenho outros lugares que o Espírito vai me levar. No tempo certo, no momento certo e do jeito certo. E você? Ah, Carol, eu não tenho testificação nenhuma de ir para outros lugares. Tem lugares em Deus que você precisa experimentar, que Ele quer te levar. Não precisa ser lugar geográfico, não. Pode ser lugares no próprio Deus. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura. Eita glória! Que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Você pergunta isso para Deus? Pai, o que nós vamos fazer hoje? Para quem o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça com o dia que o Senhor me deu de presente? Esse poder todo que está dentro de mim é para ser usado como hoje? Essa vida que está dentro de mim é para alcançar quem? Essa tem que ser a nossa conversa diária com o nosso Pai, queridos. Nosso Pai está assim de coisa para a gente. E a gente está carregando caixões. Queridos, eu sei, como eu disse a vocês, que cada um tem suas dores. Eu não estou ignorando essas dores, porque eu vim me arrastando mais de um mês. Sei lá quantos meses, já perdi as contas. Mas eu tomei uma posição. E hoje pode ser a noite que você vai tomar a sua posição também. E eu espero que você tome. Porque quanto mais tempo a gente arrasta caixão, menos vida a gente gera nas pessoas. E essa cidade, ela precisa de vida. E nós temos essa vida. Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em conjunto com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Aleluia! 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 Queridos, eu quero te desafiar nessa noite mesmo. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero te desafiar nessa noite a pegar tudo aquilo, todo o caixão que você está arrastando e largar aqui. Aos pés de Jesus. Fala: Pai, isso aqui está me doendo, isso aqui está me parando, isso aqui está me impedindo. Estou arrastando morte nessa área da minha vida. Larga agora e saia daqui decidido a viver a manifestação da ressurreição na sua vida. Nessa área, escolha uma área. Poxa, Carol, tem 3 áreas que eu estou assim. Tá bom, começa uma. Pega uma. Começa a trabalhar essa uma com Jesus. Daqui a pouco você está,
Aleluia! E aí você pega outra, mas não perde de vista não. Não deixa o diabo continuar te escravizando se você já foi livre. Você já ressuscitou com Cristo. Foi para a vida, para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para uma vida abundante. Então eu queria que você orasse agora mesmo, se colocasse diante de Deus. Larga tudo aquilo que está prendendo você. Larga. Pai, nós estamos aqui diante de você, com áreas que estamos carregando morte, com áreas que estamos arrastando. Pai, não importa qual é a área, nós decidimos colocá-las aqui nos teus pés. E nós vamos sair daqui em pé, vivos, desfrutando do poder da ressurreição. Esse poder já habita em nós por causa do teu Espírito. Nós não precisamos andar cabisbaixos. Nós não precisamos andar carregando a morte. Nós não precisamos andar tristes. Vai haver sim momentos de dor, mas nós encontramos consolo em você. Nós encontramos paz em você. A alegria do teu Espírito habita dentro de nós, para nos levantar por dentro. Então, nesta noite, Pai, traz à memória, Espírito Santo, aquilo que nos dá esperança. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Ele está lá. Ele já venceu toda e qualquer circunstância, ele já venceu. Morte, ele venceu. Dor, ele venceu. Doença, ele venceu. Falta, ele venceu. Separação eterna, ele venceu. Tudo ele venceu. Então, Pai, nessa noite nós nos levantamos por dentro, com a força do teu Espírito, para desfrutar da ressurreição maravilhosa que o Senhor já deixou para nós. Obrigada, Pai, pelo plano perfeito da morte, da ressurreição, da vida do Espírito, e aguardamos com grande expectativa o dia em que a tua noiva será levada para viver contigo eternamente. Mas, Pai, enquanto estamos aqui, queremos viver, não sobreviver, viver. Exalar a tua vida, exalar o teu bom perfume, exalar o poder que habita em nós. Obrigada por essa noite. Que ela seja um destravar na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que ninguém saia daqui como entrou. Que cada um tenha deixado aqui um caixão, 2, 10, quantos caixões eles quiseram deixar. E que eles voltem para casa com a vida. Com a vida. Aleluia, Pai. Aleluia. Te louvamos. E eu gostaria